Boa tarde! Vamos já começar hoje com uma música que tem praticamente tudo a ver com o nosso papo. Se liga aí. Vai começar. Quem é dessa época aqui? Me fala depois. Eu vou colocar aqui a nossa live, nosso tema da live. Disse que em sua cama não deito mais não. A casa é minha, você que vai embora. Vou deixar a música rolando enquanto o pessoal vai entrando. De fantasia, é campeão do mundo. Já canta que eu nem reparei que a lua diminuía. Oiê! Boa tarde! A Alicia chegou. Complicada e perfeitinha. Tudo a ver com mais ou menos com o nosso tema de hoje aqui. Tô dançando aqui, amiga. Dia. Adorei! Começarmos com música hoje. Nossa, eu tô estourando aqui. Deixa eu baixar. Melhorou, né? Melhorou? Melhorou. Melhorou. Tudo a ver, né? Com o nosso tema de hoje. Deixa eu dar o pause aqui. Sempre, né? Ciclos femininos. Mulheres Sempre. em fases. Pois é, minha amiga, Lígia, pois como é que é. você tá? Como é que você tá, amore? Tô bem, minha gata. Tô ótima. Tô toda Lígia fez renovada. aniversário ontem. Hã? Pois é, tô renovada. Ai, que delícia. Pronta Eu pra vi um mais um pouquinho, ano. eu vi um pouquinho dos seus stories, do seu dia de ontem. Ai, que delícia. Nossa, foi surreal, foi muito bom, assim. É o que eu falei, a gente joga pro universo, a gente fica cobrando ele, né? O negócio é a gente jogar e não cobrar. Ele vai te surpreender de um jeito e sem Sim, controle, né, gata? Porque a gente às vezes quer coisas, a gente fica, "Ah, eu quero isso, eu quero isso." Não, perfeito, né? A meta, né? Tem que ser aquela meta ali do jeito que a ex- gente. exato, e não é bem assim, né? Nossa, eu fui muito surpreendida, assim, pela minha família aqui, minha família do interior. Tipo, tudo foi surpreendeu, né? Eu queria muita água, eu queria um banho de cachoeira, tal, e choveu. Tipo, uma coisa mais gostosa que chuva, né? Que lava Então foi assim. muito. Alma. Exato, exato. Foi muito legal. Foi muito legal. Foi uma surpresa atrás da outra, assim. Foi. Ai, que bom. Começamos bem mais um ano de vida. Que bom, viu? Que bom. Os meninos ontem mandaram mensagem pra Lígia assim: parabéns, tia Lígia! Uma bagunça. Gente, eles foram ótimos. Eu falei, eu preciso mandar. Eu tô te devendo um áudio. Na verdade, tô devendo um áudio pra eles. Eu falei, eu vou mandar um áudio falando pra eles. Que delícia, né? Que energia, tipo, vem em mim. Sim. É muito bom fazer aniversário. E acho Ah, que, eu na adoro. verdade, aniversário é mais um ciclo, né, nosso. Um novo ciclo que a gente encerra, né? Um ciclo que a gente encerra, um novo ciclo que a gente começa aqui, né? E principalmente é, falando um pouco desse nosso tema aqui, entrando um pouquinho nessa nossa temática. E hoje a gente Sim, vai falar sobre autoconhecimento, que é o tema que sempre vem por aqui, né? Mas uma forma de se autoconhecer que talvez seja mais profunda, que seja mais, que conecte a gente, né, mais com o nosso ser mulher. Então eu convidei a Lígia aqui mais uma vez, aqui. A gente já conversou antes sobre o feminino e o masculino, né, como equilibrar isso dentro da gente, né, que todos nós temos essa nossa energia feminina e masculina. E hoje eu trouxe a Lígia aqui para a gente conversar sobre a gente conhecer o nosso corpo, a gente conhecer o nosso ciclo, né? O quanto isso é importante e também é uma ferramenta de autoconhecimento para a gente. Li, se apresenta de novo, pessoa sim. que às vezes não assistiu a outra live, se apresenta, fala um pouco do teu trabalho e fala um pouco dessa proposta aí do que é para você é importante nesse conhecimento aí do nosso corpo, né, do nosso ser mulher. Bora. Gente, eu sou a Lígia Malandri.
para os íntimos Li, então todo mundo pode me chamar de Li. É, sou casada com o Peri, sou mãe da Flora, mãe de cachorro, ainda não sou mãe de ser humano. Sou filha de Lucimar, de Luizinho, meu pai já tá lá no andar de cima, minha mãe tá por aqui ainda, graças a Deus. Sou irmã, tenho um casal de irmãos. E, enfim, sou uma multipotencial e uma curiosa dos saberes da vida, assim. Então eu tô nem sempre procuro estudar, ler, sempre principalmente no autoconhecimento, que eu acho que é um mistério tão grande, né? A gente se conhecer é um mistério tão grande, então isso me impulsiona para querer estudar cada vez mais de todos os tipos de estudo que vocês imaginarem. Vou começar falando sobre o lance dos ciclos, né? Já que a gente está nesse lugar da gente olhar os nossos ciclos. Quando eu menstruei com 10 anos. Eu era muito novinha. Eu menstruei nas férias de julho e eu tava brincando com uma amiga que foi um dia das férias, foi pra minha casa brincar e eu tava muito mal, eu tava com o corpo dolorido. Sabe aquele dia ramelento, assim, que você fica... Sim, sim. Aí fui tomar banho pra gente jantar. Minha mãe me chamou e falou, filha, vem aqui. Aí eu fui lá ver minha mãe, ela falou assim, essa calcinha manchada é sua? Aí eu falei, é, mãe. Aí ela, tipo, arregalou um olho desse tamanho, um sorriso dessa largura e falou, filha, você vai ficar mocinha! E, tipo, começou a rir, começou a pular, começou a vibrar com isso. E eu comecei a chorar desesperada. Porque eu falava, eu não quero ser mulher, eu tenho 10 anos, eu sou menina, eu quero ser criança, eu quero brincar de boneca. 9. Meu foi com Nossa, 9. é muito cedo, né? É muito cedo, assim. Uhum. E por mais que eu já sabia de tudo, assim, minha mãe nunca escondeu nada, minha mãe já preparou, né? Eu tenho mais uma irmã, eu sou a mais velha, mas a minha mãe tinha preparado muito a gente. E aí eu falei, nossa, tipo, eu fiquei mal. E eu lembro que meu pai amou. A gente foi pra pizzaria comemorar. Minha mãe me levou pro quarto, me ensinou a colocar aquele sempre livre dessa grossura, desse tamanho. Nossa, eu me assava inteira, foi muito complicado. Mas eu acho que eu fiquei, né? Não foi pela minha mãe, foi por mim, porque minha mãe era muito legal com isso, mas eu acho que eu tomei um susto quando eu fiquei menstruada, assim, e eu dei uma negada na menstruação. Eu odiava ter que colocar absorvente. Eu me assava inteira. A minha avó depois começou a colocar paninho, lavar meus paninhos, porque eu ficava assada. Eu queria brincar e aquele negócio no meio das minhas pernas gigante, sabe? Então eu acho que eu tive mais ranço do absorvente do que da menstruação. Mas fui crescendo, virei uma adolescente, 15, 16 anos, comecei a tomar anticoncepcional, porque eu tenho... Tinha, né? Agora eu não sei se eu acho que eu não tenho mais, que é o síndrome do útero policístico. E o anticoncepcional era um remédio para isso, né? E eu comecei a tomar anticoncepcional, a minha menstruação, que era 7 dias de fluxo intenso, diminuiu. E eu fui tomando, até que eu cheguei ao ponto de tomar um anticoncepcional que eu menstruava de 3 em 3 meses. Que foi em Já, 2015, 14. Já tomou? já vi. Nunca tomei, mas eu já vi desse aí. Eu tomei já aqui 16 anos anticoncepcional na minha vida. E não conhecia o meu corpo, não conhecia nada. Até que eu fui estudar yoga em 2015. E aí eu comecei. Além disso, Lígia também é instrutora de yoga. Exato, Mulher com exato, potencial é ela. exato. Mas aí quando eu fui estudar o yoga, que foi muito legal, porque eu comecei a ter o contato com o corpo. E eu fui estudar num templo Hare Krishna. E as meninas não tomam anticoncepcional, é outra filosofia, né? E como eu falei, assim, eu sou uma curiosa, então eu sempre vou pro, já que é pra isso, eu vou pra isso. Então, não sou o Hare Krishna, mas tive um convívio muito legal com eles, tenho ainda. E aí eu comecei a ter esse contato das meninas não tomarem anticoncepcional, das meninas conhecerem os ciclos dela, da lua. E isso foi me despertando uma curiosidade, sabe? Tipo, mas o que é isso? Como assim? Será que é real esse lance da mulher conectada com a lua? Tipo, pra mim era tipo, blá blázinho, sabe? Só que eu escutava elas, eu falei, não, realmente, realmente faz muito sentido. E aí eu deixei de tomar pílula. Eu lembro que eu parei de tomar pílula, foi em 2017. E a minha menstruação sem pílula, né? Uma menstruação limpa, veio no dia da minha formatura de yoga. Então, no dia da minha formatura de yoga, eu tava pulando, dançando Hare Krishna lá, e vibrando, e veio, sabe? Assim, tipo, minha primeira menstruação limpa.
E aí eu tava com as meninas, a gente já passou na farmácia, eu comprei um coletor menstrual, porque eu também tenho esse olhar da sustentabilidade, né? Que o absorvente, quando a Uhum. gente vai usando, enfim, Uhum. é muito importante a gente olhar para o coletor, ou para o coletor ou para os absorventes de pano, né? Que são esses novos Sim. ecoabsorventes. Então, eu comprei o copinho, as meninas me ensinaram a colocar, tal. Eu lembro que a minha formatura de yoga foi muito assim, foi tipo menstruada pela primeira vez, sem tomar anticoncepcional, usando um copinho sustentável. E aí eu comecei a ter uma relação com o meu sangue. E aí começou a vir, tipo, eu sempre fui muito reguladinha. Então eu comecei a ter contato com esse lance de saber quando eu ia menstruar, quantos dias era, quantos dias não era. Comecei com um aplicativo de celular, que era flor, não era flor alguma coisa, flor, enfim, não vou lembrar agora. Só que pra mim ainda era muito, né, tipo, solto, assim. Até que eu tive contato com a mandala É bem lunar. prático. É, muito mecânico. Eu tive contato com a mandala lunar. Eu não sei se vocês conhecem a mandala lunar. Mas a gente pode imprimir, enfim, tem vários sites e tem a agenda que eu até peguei aqui e falei, eu vou mostrar porque não tem como não falar disso e não mostrar, que é essa agenda aqui, da mandala lunar. Para quem nunca viu uma mandala lunar, eu vou mostrar uma para vocês que ainda não tem nada. É isso aqui. Conseguem ver? Tipo Nossa, eu aquela guardo. rodinha da vida, né? De coach, né? É, exato. Eu guardo tantos papéis aqui, gente, tô dando uma chuva de papel. É, essa Tá lindo. bolinha que tem todos os dias, né? Que tem tudo isso, você vai pintando, enfim. Eu comecei a fazer avulso a mandala lunar em 2018, mais ou menos. Eu fazia, tipo, uma vez por mês e tal, mas não tinha agenda ainda. Minha primeira agenda da mandala foi 2019 e essa 2020. E aí eu comecei a reparar que realmente faz todo sentido quando a gente percebe o nosso ciclo, conhece o nosso ciclo e linka com as fases da lua. Meu, é muito perfeito, assim. Você fala, gente, não é blá blá blá. É real esse rolê, sabe? É real esse negócio. E aí eu Sim. comecei a ter mais conhecimento, assim. Eu aprendi que meu ciclo, porque as mulheres, né, elas ficam tipo, é 28 dias, 28 dias. Não, não são 28 dias, cada corpo é um corpo, cada ciclo é um ciclo. O meu ciclo, por exemplo, são 25 dias. E assim, gente, eu não tomo anticoncepcional, faz 3 anos que eu não tomo anticoncepcional. Tô casada, tenho uma vida sexual ativa e eu controlo a taxa de natalidade da minha família, entendendo o meu corpo. Porque a gente vai entendendo cada etapa do processo, do ciclo, e a gente vai vendo quando a gente está ovulando, a gente percebe quando a gente está ovulando, a gente percebe quando a gente está para menstruar, a gente percebe como é Uhum. e como a gente fica em cada etapa. São quatro, né? Quatro etapas. Quatro Que é a etapas. menstruação, a pré-ovulação, ovulação e pré-menstruação. Então você vai sentindo como é. E é muito incrível, porque se você menstrua na lua cheia, você vai ficar de um jeito, se você menstrua na lua minguante, você vai ficar de outro, crescente, nova. E é muito legal a gente saber disso e falar até mulheres que não menstruam mais por algum motivo, seja ele menopausa ou qualquer outro Uhum. motivo, a gente ainda está conectado com as fases da lua, entendendo que a lua nova é a lua da menstruação. É a lua nova da menstruação, a lua crescente da pré-ovulação, a lua cheia é a ovulação e a lua minguante é a pré-menstruação, que é onde, né, o sangue está preparado para sair. Uhum. A gente vai entendendo isso, você vai reparando na sua vida e você vai percebendo, já que eu fui percebendo, o lance assim, hoje eu estou bem para criar. Ah, hoje eu estou bem para ficar quietinha. Então, Essa quando eu parte fico que eu acho quietinha, mais incrível. é incrível. Então, assim, quando eu quero ficar quietinha, o que eu posso fazer? Ah, eu posso escrever, eu posso editar vídeos, né? Que eu tenho uma produtora de vídeos, eu posso fazer coisas mais pra mim, fazer um escaldapé, sabe? Cuidar um pouquinho de mim. Quando eu tô criando, quando eu tô naquela fase, principalmente pré-ovulatória, ovulatória, que é aquela expansão toda, Sim. então, você vai pras cabeças, assim, é muito legal você saber, né? Eu até tô no meu futuro curso aí que eu vou lançar em novembro, a gente vai ter uma mandala lunar para as mulheres entenderem como vai funcionar a criação de conteúdo. Então você vai criar conteúdo com base na sua natureza. Criar conteúdo para Isso é vídeos, uma no das caso, coisas, né? é uma das coisas que eu tenho estudado em mim. Porque esse conhecimento, né? Acho que primeiro assim, a gente conhecer e começar a gostar do seu corpo, né? Que muitas vezes, né? Principalmente mulher, né? Tem esse estereótipo, né? De não gostar do corpo.
sempre achar um defeito, né? Sempre achar que a outra é melhor do que a gente, tem um corpo melhor e que a gente almeja, né, sempre o corpo da outra, ou lamenta o nosso corpo de antes de ser mãe, ou de quando era mais jovem. Então, acho que, em primeiro lugar, começar a quebrar um pouquinho disso, né, dessa parte do seu corpo, e quanto que isso também está conectado com você olhar essa parte da menstruação que eu acho sensacional. Eu também tenho aprendido há pouco tempo sobre isso, só que eu venho observando que a gente consegue controlar alguns impulsos, né? Porque dependendo do estado que a gente está, dependendo da fase que a gente está, a gente tem, a gente acaba sendo muito impulsiva, a gente acaba falando sem pensar. É uma época que a gente às vezes está, né, mais falou, tomou, levou. Então a gente consegue começar a lidar melhor, né, com os nossos próprios sentimentos, com a nossa própria impulsividade de falar com o outro, né? Exato. E, E é e legal aí você eu. falar nisso, porque não existe nada de errado se a gente está impulsiva, né? A gente costuma falar, ai, nossa, é um dia trash, acordei com o pé esquerdo. Não é. Entendendo que a sua impulsividade te serve para alguma coisa. Se você está impulsiva, se você, sei lá, se você está rebelde, né? Pega a sua rebeldia e canaliza para alguma coisa, né? A gente começa a fazer isso, né? Às Isso. vezes tem dia que a mandala lunar, ela traz uma coisa que eu acho muito legal, que ela traz uma reguinha para você colocar tudo que você tá sentindo. Você vai pintando, aí você tem os símbolos, né, que você vai falando. Eu não sou virginiana, fiz aniversário ontem, eu sou libriana, mas a minha mandala tem as cores do arco-íris, sabe? Degradê, tipo, louca. Mas aí, por exemplo, tem dias que eu tô num conflito meu, assim. Aí eu vou lá e coloco o conflito meu. O meu conflito, né? Se você entende o conflito como uma coisa de dentro de você, que você não precisa colocar pra fora esse conflito está dentro de você porque ele quer te ensinar alguma coisa, você já começa a ser uma ser humana melhor, sabe? Você não vai já jogar no maridão ou nos Harmonia melhor. filhos. Exato. Você não vai mais jogar em ninguém, tipo, É exatamente isso. Essa parte que você falou, que eu acho importante, né? Porque muitas vezes a mulher, né, quando ela tá na TPM, né? Que eu acho que essa parte de TPM acaba sendo muito estereotipada também, né? Ah, tá uhum, atacada, tá de TPM, né? Então acaba sendo muito estereotipada e que a gente muitas vezes usa também como uma, talvez, desculpa para ser um pouco mais agressiva com o outro. Ah, eu tô de TPM, não me enche o saco. Né? Então, eu acho legal falar sobre isso, que a gente canalizar, entender o porquê que a gente está assim, sim, intuitivamente, né, sem estudar essa parte de mandala lunar, a gente tem isso, né, mais intuitivo. Mas a gente, acho que falta um pouco a gente ter conhecimento sobre ferramentas que ajudem a gente a equilibrar isso dentro de nós, saber quando é o dia que a gente está um pouco mais uhum. agressiva, né? Um pouco mais. Aí tem uma palavra que fala, não sei se é bélica que fala. Bélica? Eu Tipo vi uma guerra, assim. palavra uma vez. Eu vi uma palavra uma vez. Uma vez alguém usou essa palavra assim, né? Pra falar que tava mais, né? Ai, Nervosa. nervosa. Nervosinha. E aí a gente entender que não tem problema a gente estar assim, mas que se a gente canalizar pro, igual você falou, pro lugar certo, para a atividade certa, para o que você quer como objetivo, e é nessa época que é legal você correr atrás disso, a gente consegue lidar melhor com os outros, principalmente com os filhos, né? Se a gente muitas vezes tem esse período, né, do Uhum. pré-menstrual, onde a gente fica, né, mais irritada, a gente consegue ter essa consciência de não descontar neles, né? Que é o que muitas vezes acontece nessa época. Eu, Exato. até pouco tempo atrás, né? Pouco não, até um tempo atrás, antes de eu começar a estudar e ler, né, conhecer um pouquinho sobre isso, era bem isso, era no meu marido e nos meus filhos. No marido e nos meus filhos. E aí depois eu percebia, tá na época. Né? Mas aí já tinha ido, né? Quando eu vejo, já foi. Já tinha falado, já tinha sido mais grossa, já tinha sido mais estúpida. Então, assim, a gente tem como se equilibrar.
E se a gente tem como se equilibrar, por que não a gente começar a se aprofundar um pouquinho nesses estudos para se conhecer um pouquinho melhor, né? Para ser um pouco Exato. melhor cada dia, né? Ó, eu falo isso pra vocês porque eu pratico isso faz uns 2 anos e meio. Que é essa coisa de fazer mesmo. A minha agenda é um diário e a minha mandala lunar tem vida, assim. Ela vai se completando. Então, conforme. E nunca é tarde, viu, gente? Vocês ficam falando, um dia eu começo, nossa, já é tarde, já tô com 40, sei lá, 50, não tô com nada. Começa hoje, né? Começa agora que vai. Um dia eu comecei. E já faz 2 anos e meio que eu comecei, mas um dia eu comecei, né? E é sempre hoje. Tudo bem vocês não estarem menstruados, estarem no meio de uma fase, mas começa a anotar. Começa a anotar hoje. De repente vem um ciclo. Primeiro dia de sangue é o primeiro dia. Isso daí também tinha muita dificuldade de saber disso, né? Quando que é o primeiro dia do ciclo? Porque a mulher geralmente você vai ficando meio marronzinho, né? Até vir. Então, assim, sangue primeiro dia. É legal a gente falar disso, porque eu tinha muita. Eu ficava sempre tipo, ai meu Deus, eu não tenho primeiro dia, eu tenho vários primeiros dias. Uma louca, uma doidona. Mas enfim, eu acho muito legal a gente falar disso, porque eu fui aprendendo a perceber os meus. Ó, Alguém falou a Thaís colocou bélico. aqui do bélico, próprio de guerra, referência à guerra. É bem isso, né? Eu ouvi essa É, palavra, eu não sei quem foi que falou essa palavra voltado para esse estudo que eu achei interessante, né? Eu falei, tem sentido. Mas sabe que é legal a gente olhar para essa palavra TPM, né? Porque eu acredito que nós mulheres falarem de TPM para nós mesmas é muito bacana. Mas a gente tá num ambiente de trabalho e falar, ai, tá estressadinho porque tá de TPM, já é um pouquinho tipo, sabe? Já é um jeito de menosprezar a nossa natureza. Porque eu acredito, e falava muito isso para as minhas alunas de yoga. Eu falava, TPM depende do seu mês. Se o seu mês for de equilíbrio, de exercício, de meditação, você não vai sentir a sua TPM. Você não vai ficar bélica. Agora, se o seu Me mês ajudou foi muito engolindo também. sapo, se o seu Meditação mês. também foi algo que para mim, foi um ponto, assim, chave de virada para eu conseguir encarar melhor esses momentos em que eu me sinto um pouco mais bélica. Sim, não, isso aí é total, assim, é total. Meditação é vida, né? Mas eu acho assim, já que se você tem um mês mais estável, fazendo as coisas que você gosta de fazer, se cuidando, tendo um autocuidado, tendo equilíbrio, tem tudo isso que você vai, né? Até você traz pro seu Instagram, assim. Você não tem TPM. Você não tem TPM. É muito louco, você não tem nem cólica, você não tem dor de cabeça, você não tem nada. Agora, se Verdade. você tem um mês que você tá engolindo sapo, se você tem um mês que não tá rolando, se você tem um mês que você tá fazendo coisas que você odeia, que você não tá tendo nenhum autocuidado, nenhum exercício, nenhuma meditação, você vai ter TPM. Você vai explodir alguma hora. Porque a nossa menstruação, né, a nossa pré-menstruação é um preparo para sair o óvulo que não fecundou, né? Então vai Uhum. sair não é sujeira, mas vai sair algo que já não faz mais sentido estar ali. Não faz mais parte de você, né? Algo que Exato. não faz mais sentido continuar para você. E é tão bonito começar a pensar desse jeito, né? Não É muito pensar como legal. sujeira e começar a pensar que é algo que tá te limpando, né? Tá te limpando. E se você percebe que tá te limpando fisicamente, emocionalmente também. Então é óbvio que você vai estourar, porque precisa limpar. Então você vai ficar tensionada, você vai ficar bélica, você vai ficar louca do rolê, entendeu? Porque você precisa se limpar, você precisa tirar essas cacas de você. Então, quando você vai se limpando todos os dias, tendo um autocuidado, tendo uma visão, tendo uma meditação, tendo, né, todo esse amparo, não, você não vai precisar ficar bélica, você não vai precisar explodir. As coisas vão naturalmente, o ciclo vai acontecendo, né? Tranquilinho. Uhum. E uma coisa legal que eu faço na minha menstruação é plantar a lua. Não sei se vocês conhecem esse termo plantar a lua, mas como eu uso copinho, né? Eu pego o sangue, diluo na água, deixo uma noite no meu altar, que eu tenho várias mulheres poderosas ali, e no outro dia eu planto a lua em algumas plantinhas que eu tenho aqui em casa. E é muito louco, porque eu planto a lua, sai flor das plantas. Sai Nossa. flor, assim. No lírio da paz, sabe? Ele tava todo xoxo, eu falei, plantei a lua, de repente deu 3 flores. Tem uma plantinha aqui também do meu lado, aqui, que ela também tava 2 anos sem dar florzinha, já tá nascendo florzinha. Então, assim, tanto que a nossa menstruação é poderosa, sabe? É muito poderosa. Mesmo quando ela sai, ela serve a Sabe algo. pouco. A gente sabe pouco dela, né?
Pouquíssimo, pouquíssimo, porque infelizmente na história a menstruação foi vista como sujeira, né? O ciclo da mulher nunca foi respeitado. Tem um livro maravilhoso que chama Lua Vermelha. Não sei se você já leu. Não, Lua Já ouvi Vermelha falar, não. mas nunca li. Tem o Lua Vermelha que é maravilhoso, que fala sobre esses ciclos, e tem o Tenda Vermelha. O Tenda Vermelha é a Hum, história da única filha de Jacó, que é aquele da Bíblia e tal. E ela fala que durante a menstruação as mulheres não podiam ficar dentro de casa. Então elas iam para a tenda vermelha e ficavam 7 dias todas reunidas, porque elas estavam sujas, né? Então você começa a perceber, tipo, imagina, isso é antes de Cristo já. 2500, sei lá quantos mil anos atrás isso acontecia, que a menstruação era uma sujeira. Então, assim, chegou um momento da gente ver a nossa menstruação como uma dádiva, um presente. É uma limpeza divina, sabe? Ah, tem uma série na Netflix. É a série do livro, Carla. É a série do livro essa. Eu como não é que é o, assisti ainda. Tenda como é que é o Vermelha. nome? É Tenda É, Vermelha Red mesmo? Tem. Red Tenda Tent. Vermelha. Isso. E Legal. tem o livro, que é maravilhoso. Gente, o nosso útero é muito poderoso, né? E tudo que a gente passa, todos os nossos ciclos são totais, assim. É total conectado. E é total Uhum. conectado com a lua, é total conectado com tudo que a gente sente. É muito lindo, assim. A gente é muito poderosa. A gente não. Que bom que a gente está se dando conta disso agora e se apropriando desse poder todo, né? Sim, acho que por isso que eu senti também de trazer esse conteúdo, né? A Lígia levou esse conteúdo para as minhas alunas do Educar com Alma, né? Aí depois ela até fez a tabelinha da mandala lunar para elas, foi bem bonitinho. E eu também me vi tendo que trazer esse conteúdo, porque para mim eu acho muito importante a gente se apropriar. E já que eu tenho, né, esse canal de informação, por que não trazer isso para mais pessoas se informarem, né? Às vezes a gente nunca ouviu falar sobre isso. Ou se ouviu, às vezes tá tão banalizado sobre isso, né? Que a Uhum. gente não se dá conta o quanto isso é importante para que a gente comece a se autoconhecer, a gente comece a se autocuidar, né? Que até no texto, né, eu coloquei sobre esse autoconhecimento que muitas vezes, né, hoje tá as hashtags autocuidado, né, aliás, e você leva para algo muito mais raso, né? Só que esse autocuidado, a gente tem que saber o que a gente precisa cuidar em nós. Ah, cuidar da pele, a gente, né, todo mundo precisa, né, mas a gente faz, a gente não faz, mas dependendo desse cuidar ou não da pele, não é tão profundo quanto você conhecer dentro de você, né? Não só de alma, mas o seu corpo mesmo, e o quanto a gente não se apropria, e isso não é ensinado pra gente quando a gente é garota, quando a gente é mais jovem. E o quanto é importante que a gente hoje conheça mais sobre isso, comece a entender isso dentro de nós, para que nós também possamos passar isso para as nossas meninas, né? Eu não tenho meninas, mas o quanto é importante, muitas mães que tem aqui, que são mães de meninas, que às vezes não tiveram esse tipo de informação, porque eu, na minha juventude, eu não tive muita informação da minha mãe sobre isso. Minha mãe também não sabia, mas muitas informações sobre a minha formação eu tive que procurar sozinha, né? Minha mãe não vinha muito, não sentava, não era de sentar muito e conversar e explicar. Muita coisa eu tive que vivendo e descobrindo, né? Ou tendo a curiosidade de caçar. Então, acho que a gente desconstruir isso, e quanto mais a gente criar homens e mulheres que conheçam, que saibam sobre esse respeito deste momento da mulher, porque eu sim quero também, tendo dois filhos meninos, quero passar esse conhecimento para que eles respeitem e honrem essas mulheres e esses momentos que essas mulheres têm. Né? Eu acho extremamente importante também a gente passar isso para os meninos, né? Com certeza. Eu acho que mães de menino têm uma. Não é ferramenta, mas tem uma missão divina, assim, gata, porque a gente ainda tem essa sociedade, né, tipo, que carrega umas crenças mais machistas e patriarcais. Então, assim, desconstruir os meninos eu acho que é muito mais difícil do que empoderar as meninas, sabe? Uhum. Por conta de tudo isso que a gente tem. Mas é muito louco você falar isso, né? Porque eu tenho uma sobrinha, são dois irmãos. A sobrinha tem 9 e o menino tem 8. Né? A menina 9 e o menino 8. Aí eu cheguei pra Duda, a minha irmã menstruou com 9, eu menstruei com 10. Aí eu cheguei pra ela um dia no telefone, numa ligação de vídeo, e falei, Duda,
Daqui a pouco, ah lá, também tem um menino e penso muito nisso. Isso é É, ótimo, maravilhoso. exatamente. A gente desconstruir mesmo todo esse É, padrão que a gente viu aí de criação de meninos, de meninas, e ver que todas essas informações são importantes para que a gente cresça enquanto seres humanos, independente se é homem ou se é mulher. exatamente, exatamente. Mas aí, voltando lá, eu falei pra minha sobrinha, eu falei, Duda, daqui a pouco você vai menstruar, e é muito legal, porque você vai ganhar um superpoder, você não tem noção do superpoder que você vai ganhar, você vai virar uma fada, tipo, comecei a, né? Tem uma história muito linda, se vocês não leram ainda, que é do livro, né, Lua Vermelha, tem uma história, que é o primeiro capítulo, que é uma história linda, de quando a menina menstrua, que ela encontra os 4 arquétipos da menstruação, né? E aí eu falei, eu vou te dar um livro que tem uma história linda que você vai entender tudo. Aí meu sobrinho tava do lado, ele falava, e eu, tia? Eu falei, ó, você não vai... Eu falei, ó, gato, desculpa, mas esse superpoder não vai vir assim, mas você também tem, tá? E um deles é respeitar e entender como é que é esse processo aí da sua mãe e da sua irmã. Ai, tá, ele ficou meio xoxo, assim, na hora ele falou, tá bom. Porque é muito maluco, né? É muito maravilhoso isso. O menino vem de uma outra forma, né? Mas que já é muito comum, né? Tá tudo bem os meninos se descobrirem. Mas e as meninas, né? E todo esse poderzão aí. Imagina que todos os meses a gente cria alguma coisa. A gente cria uma centelha de vida, que é o óvulo, né? É muito mágico. Uma vez eu escutei uma amiga falando, a gente tem uma nave espacial dentro de nós, que liga o mundo Uau! espiritual ao mundo material. Eu falei, eu parei Nossa, assim, eu falei, eu quase chorei, sabe? que Não é, gata? maravilhoso! Tem Maravilhoso, é coisa isso mais mesmo. conectada que isso? Não tem. Não A gente tem. não tem. É Nossa, muito choquei. lindo. Uhum. É chocante. Essa frase é chocante. Quando a gente percebe o nosso útero como uma nave espacial. E você já foi mãe, né? Você sentiu, você sabe disso mais do que eu, ainda você. Tipo, a gente tá o tempo inteiro conectado, assim, com toda essa natureza. Com toda a natureza. Uhum. É Ixi, lindo peraí, de deixa eu dar viver. uma travada. Peraí que Travou? travou. Tá Sou me eu? ouvindo, Li? Tô. Aí, voltou. Ah, é. É, Gente, Li, a minha internet tá bem zoadinha. você tá meio quadriculada aqui, mas dá pra te É, ouvir. não, me escutem, fechem os olhos, não Vocês olhem pra estão minha cara ouvindo? quadriculada. Vocês estão ouvindo? Manda um joinha aqui pra perceber se vocês estão ouvindo, se dá pra gente prosseguir. Que dá pra ver você, Li, mas tá meio desfocadinho assim. Eu queria que você falasse sobre esses arquétipos aí, eu acho que é legal a gente começar a perceber um pouco mais sobre isso, né? Começar a observar um pouco mais disso, né? E dar nomes aos bois. Assim, A ah, Tati falou que tá me desmainha. ouvindo. Legal, gente, legal. Pode prosseguir. Li. É, a gente tem 4 arquétipos, né? Eu não sei se eu vou lembrar de todos agora, mas tem o arquétipo da donzela, que é a fase pré-ovulatória que você tá, né? Maravilhosa, linda, poderosa. Tem o arquétipo da mãe, né? Que eu acho que é a ovulação. Gente, mas eu acho que esses arquétipos mesmo. Tem o arquétipo da anciã, que é a pré-menstruação, e da bruxa, que é a menstruação. Porque a nossa menstruação é a fase que a gente tem mais poder, né? É a fase que a gente tá mais, tipo, bruxona mesmo. É, Uhum. eu não sei se as meninas estão aqui, se vocês estão aqui conhecem uma terapia que chama Yoni Egg, que é uma terapia que você coloca ovos de cristais no canal vaginal. Depende da terapia que você quer fazer. Por exemplo, quartzo rosa trabalha o amor materno. Ou a que eu fiz foi de, não é turmalina negra, obsidiana. Trabalha iluminando todas as sombras do útero, que é bem power. Então, assim, tem essa terapia. E nessa terapia, a gente estuda que enquanto você está fazendo a terapia, que você faz 6 noites e folga uma, e você vai fazendo isso com banhos de assento, você vai fazendo isso com chás, com escaldapés, só durante a menstruação que você não faz nada. Porque a nossa menstruação é tão poderosa que você não precisa de banho, você não precisa de escaldapé, você não precisa de nada, você só precisa menstruar. Então é muito louco. Então é bem esse arquétipo da bruxona mesmo, né? Então você entende todos esses, a gente passa por todos eles. A gente passa na donzela, que é essa criança que vai criar coisas, né? A gente passa para a mãe que está criando e de repente a gente vai definhando, virando anciã, né? A gente vai até
virar essa bruxa que é para voltar a ter tudo isso de novo. É esse ciclo mensal que dura 21 a 28 dias, depende da mulher, até mais, até menos. E Uhum. que tá tudo bem, tá tudo certo, né? Durar tudo Nossa. isso. A gente passa por vários arquétipos. Enfim. Quem tiver a oportunidade de comprar, assim, de adquirir essa mandala, elas sempre lançam agora em, acho que novembro, Ai, dezembro, meu e é muito Deus. lindo. É o Instagram Mandala Lunar, né? @Mandala Lunar, tudo junto, né? É muito Exato, legal. Já mandala tô no de lar. olho nelas ali. Elas lançaram, acho que pra Argentina, não lançaram ainda pra cá, mas eu tô É, esperando e lançar. elas trazem umas ilustrações muito bonitas, assim, né? Que a gente vai estudando, é um estudo mesmo. E aí, essa daqui escreve tudo é cíclico. A gente já começa assim, tudo é cíclico. É isso, tudo é cíclico É mesmo, isso. né? A nossa vida, né? Os nossos aniversários, né? Então a gente tem um ciclo ali, né? E aí a gente fecha e começa outro ciclo. O ano, né? As estações do Sim, ano, tudo, tudo né? é cíclico. E a gente é muito natureza. Uma coisa que eu acho muito legal, assim, a gente falar e bater nessa tecla é que tá tudo certo. Todo o nosso ciclo tá tudo certo, mesmo que a gente esteja na função raiva, sabe? Tudo nos serve, tudo é aprendizado. E a partir do momento que você entende isso, eu acho que você cresce, você se cuida mais, né? Sim. E é um convite que eu faço assim para as mulheres que estão aqui, conheçam o seu corpo e conhecer o seu corpo também é você cuidar do seu corpo, né, Jaque? Por exemplo, esse meu estudo e esse meu respeito com o meu ciclo, ele veio do yoga. Porque o yoga é uma filosofia, né? É uma prática que você faz posturas, mas na verdade você não faz posturas, né? Você não está trabalhando o seu corpo, você está trabalhando todos os seus chakras, energia. Alinhamento. Exato. Então, assim, faça um bem assim um convite para façam alguma prática. Pode ser musculação, pode ser corrida, pode ser andar, mas faz o seu corpo se movimentar, sabe? Faz uma prática meditativa que não tem. Eu falo sempre isso, as pessoas falam, mas eu sei meditar. Não, não existe isso. Todo mundo sabe meditar e não existe regra para meditar. Você medita do jeito que você quer meditar. Seja a meditação guiada, seja a meditação, né, em silêncio, você medita. Eu meditava muito correndo, por exemplo. Então, sempre, Sim. né, para as mulheres que estão escutando aqui, se liga nesse movimento também durante o seu mês, de fazer alguma prática física que te cuide, de fazer uma prática Uhum. meditativa que te cuide, né, É a banhos e parte tudo do isso. mindfulness, né? Que é você prestar atenção ao que você está fazendo, né? Dar aquela atenção Sim. mais plena ao que você está fazendo também. E que você pode fazer a qualquer momento, fazendo qualquer coisa, né? Que você tiver fazendo no seu dia a dia, né? E isso é É muito uma, legal. Você leva para sua vida. o mindfulness te deixa super no presente, né? O que eu estou Uhum. sentindo agora, o que eu estou fazendo agora, são essas perguntinhas, né? Eu não conheço muito, mas já ouvi falar. Mas uma coisa também que eu falo é isso, eu não consigo ficar em silêncio. Faz 3 tempos de 1 minuto no seu dia, põe o celular para despertar, vai pro banheiro, sabe? Fica tipo 1 minuto respirando, só respira. Depois do almoço, né? Às vezes a gente vai para os eletrônicos, às vezes a gente vai para fazer qualquer outra coisa, ou volta para fazer, para trabalhar, né? Faz um minutinho, senta você com você. Eu acho que, não, como você falou, não tem uma regra, né? É algo que a Não, gente só precisa começar. Do seu jeito, exato. no seu tempo. Hoje, por exemplo, eu acordei com o pescoço meio doendo, né? Eu falei, ai, não tô afim de sentar, né? Ficar mais reta. Eu deitei. Deitei no chão, coloquei meu fonezão lá e fui lá ouvindo minha meditação, né? Ouvindo aquelas musiquinhas Hertz, né? Coloquei de Uhum. cura no corpo. Então, fui ouvindo e foi no meu tempo. Depois levantei e segui minha vida, né? Então, não tem É, eu, uma regra, né? Um bicho de sete cabeças. e assim, linkando, fazendo essa analogia, né? Assim como o nosso ciclo não tem regras. Regras, regras pré-estabelecidas. Ele tem regras naturais a nós mesmos, que talvez é uma diferente da outra. Então, você entendendo que, na verdade, você precisa conhecer as suas regras, eu acho que você começa a respeitar o seu ciclo como ele é, respeitar o seu corpo como ele é, respeitar a sua vida enquanto mulher aqui, né? Entendendo todos os poderes que você tem. Então, fazer sempre essa Uhum. analogia, tipo,
Nenhuma regra é absoluta, só a sua regra mesmo, com você mesma, sabe? De respeitar o seu fluxo, de entender seu fluxo, de entender as suas regras. Antigamente, menstruação, não sei se você já ouviu falar, minha avó Antigamente falava, falava regra. regras, Eu já ouvi desse falar. hora. Então assim, mas é entender a sua, né? Que a sua é a boa pra você. E todos Uhum. nós somos bem diferentes, assim como nós, cada um de nós tem um corpo, um rosto, né? Uma história, que é maravilhoso, né? A É diversidade é rica. exatamente essa a função da gente escrever, né? Muitas vezes o pessoal, às vezes, algumas pessoas já vieram me falar que eu sempre falo muito, né? Ah, hoje eu tô me sentindo, né, bem assim, fui grossa com os meus filhos, né? E eu sempre, sempre, sempre falo. Escreve sobre isso. Escreve, coloca no papel. Ah, mas escrever é terapêutico, né? Você coloca para fora, né, o que tá aqui dentro, porque muitas vezes a gente tá com tanta coisa na cabeça e o cérebro embaralha todas as informações. Quando você coloca para fora, você escreve no papel, você começa a organizar isso, né? Que aí vem de dentro para fora, mas você olha para por fora e você consegue também se organizar dentro. Então, eu acredito que essa parte da mandala lunar, acho que é justamente isso, né? Você Sim, começar a se observar com uma intenção maior, escrever sobre isso, e a partir disso você começar a fazer um estudo de você mesma, né? Porque exato. não vai ter, sei lá, livro nenhum no mundo que vai te falar exatamente como você tem que cuidar de você, ou como você é. É justamente você começando a colocar em prática esses estudos sobre você mesma, né? Exatamente, amiga. E assim, fazendo, por exemplo, uma mandala lunar, ela segue a minha regra. Eu uso a minha mandala lunar como diário. A Carol, por exemplo, que é a nossa amiga em comum, uma amiga em comum que a gente tem, usa como agenda. Então cada uma também segue sua regra, nada, né, nada é errado e nada é muito certo, assim. Então tá tudo bem. O importante é você escrever, eu acho isso muito importante que você falou, Jaque, porque a gente vai tendo maior conhecimento da nossa natureza, né, do nosso corpo, da nossa vida, entendendo como foi o nosso mês. Por isso que eu tô com raiva, que eu tô bélica, eu tô amorosa porque meu mês foi tranquilo, eu cuidei de mim, eu equilibrei. Então tudo isso vai refletindo, né? Todos os nossos dias, é dia a dia, assim. E nunca é tarde pra começar, galera. Se você tá assistindo esse vídeo agora, vai lá e começa. Sim, Imprime, dá um Google, coloca mandala lunar, imprime, que já adianta, né? Você vai seguindo sim. conforme for. É fácil, fácil de achar, né? Hoje já começaram a ter bastante informações sobre isso, né? E até arroba Mandala Lunar, elas também têm, né, posts falando sobre isso. E elas têm para imprimir. Se você não comprou a mandala lunar livro, você pode entrar lá e imprimir a mandala, só a mandala. Então você começa hoje mesmo. E quando elas soltarem, se você quiser, né? Se você sentir de comprar. Se não, também pega um caderno, mas é legal ter esse diário, né? Essa coisa de você escrever seu dia a dia. Eu não escrevo meu dia a dia todos os dias, mas eu sento Uhum. uma vez por semana e escrevo todos os dias, sabe? Eu pratico uma memorização também. Isso é legal porque faz eu condensar tudo que eu vivi e só escrever as partes mais importantes. Legal, legal. E é isso, a gente vai criando as próprias regras. Eu faço, né, também de manhã. Eu tenho meu caderno onde eu escrevo, que é o Morning Pages, né? Você vai escrevendo sobre o que vem, né, na sua cabeça. Então, são pequenas ferramentinhas que a gente pode usar para crescimento próprio. Mas cada pessoa se adequa de uma forma, né? Eu passo para as minhas alunas sobre essa questão, de fazer de manhã. Mas aí tem uma das meninas que falou, mas de manhã minha cabeça tá tão em outra, eu consigo me concentrar melhor de noite. Falou, ótimo, faz o Night Pages, né? Morning Claro. Pages. Faz o Night Pages, vê o que você se ajusta, né? Mas é bem isso, é começar a escrever sobre você e o quanto que isso você vai aprender a se conhecer e entender o que você realmente precisa cuidar em você. Que eu acho que é também bem Exatamente. um fechamento aqui de tudo que a gente. Respeitando os seus ciclos e entendendo esse alinhamento dos ciclos, né? Com a natureza. Que a gente tem esse Exato. poder aí de estar super conectada. Não é só o mar que está conectado com a lua, não. A gente também. É tudo, é Não é? tudo. E até quem está por aqui, a gente tem a Semana Reolhar,
que vai acontecer de 1 a 9 de outubro lá no YouTube. Tem uma das aulas, olha eu falando spoiler, não podia dar spoiler, mas Adoro tem contar, por favor. tem uma das aulas que a gente vai falar sobre o nosso tempo, né? O nosso dia a dia, para a gente começar a entender nossa rotina, nossos ritmos, né? Como a gente pode levar a nossa rotina. E justamente eu falo sobre como a influência do dia e da noite influencia em nós, né? E no nosso corpo, na nossa forma de sentir fome, na nossa forma de organizar o nosso dia, na nossa forma de também organizar o dia das crianças, né? Então, como isso influencia, impacta demais em quem nós somos no nosso dia a dia. Então, a gente começar a alinhar isso olhando para a natureza, que é a forma que antigamente era alinhado, né? Antigamente, né, nossos avós, bisavós, eles tinham essa orientação pelo dia e da noite. E na nossa vida moderna a gente se desconectou disso, né? Muitas vezes a gente acha que a gente é noturna. Né? Eu prefiro trabalhar de noite porque eu fluo mais de noite. Isso foi uma ideia que a modernidade implantou na gente. Mas a gente não é noturna, nós não temos visão noturna, né? Nós somos seres humanos que foram feitos para serem guiados pelo dia e pela noite. Então a gente vai Ai, que também falar delícia. um pouco sobre isso. É muito legal essas Fiquei perguntas. super curiosa, quero muito. Amo, Quero amo. muito. Foi legal você ter falado dessa semana, porque eu tô super empolgada, assim, já. Que eu sei que a semana é sua, mas é minha também. Então, eu vou estar super grudada, assim. Sei que tá vindo vários conteúdos muito bons, né? Com todo esse preparo. E quero avisar quem tá aqui também que a Jaque, quinta-feira, às 7 horas da noite, vai participar do Me Conta de Você. Só um spoilerzinho pra quem tá aqui, porque a gente vai falar só amanhã pra galera do mundo. A Jaque vai contar a história dela toda, né? Que é muito legal Sim, também. Super história de vida. vai estar Dessas super mudanças imperdível de trabalho, de conhecimento que você veio fazendo, vai ser muito bom, o assim. rolê todo. A gente começou a semana começando, né, amiga? Você vem com a sua Aham, aí, que, aham. ai, tá muito legal. Amei. Gente, e a Lígia, ela tem esse projeto, né, que é o Me Conta de Você, que tá lá no Instagram dela. E é importante a gente falar também sobre a nossa história, honrar a nossa história, né? Independente do que tenha acontecido na nossa vida. Então, acho que honrar essa nossa história é importante para a gente entender o porquê que a gente é do jeito que a gente é. E continuar sempre aprendendo a partir da nossa história, dos nossos É, acontecimentos. eu acredito que quando a gente honra a nossa história, a gente se apropria de quem nós somos para sim ser a nossa máxima potência no mundo, né? A gente vai para o nosso lugar de direito, assim, tipo, esse é o meu lugar. E nós somos pecinhas, né, cooperando para um mundo melhor. Ah, enfim, eu sou bem apaixonada por esse projeto. Gente, adorei, Lívia, adorei, adorei. Ai, eu amei Gosto muito. É sempre muito, bom. muito, muito de saber mais sobre isso. Eu comecei naquela aula que você deu para as meninas, foi onde eu também comecei. Então, sou super assim, super engatinhando nessa parte de conhecer o meu ciclo, né? Eu mais ou menos sabia assim intuitivamente, né? Chico Xavier, Uhum. meio intuitivamente. Jacques Xavier. Eu resolvi colocar no papel e eu tenho começado a observar realmente algumas coisas que eu já tinha certeza, outras coisas que eu tô descobrindo mais sobre isso. Então é legal a gente falar um pouco mais sobre isso e colocar em ação faz toda a diferença, né? Então, Faz. agradeço Muita. você pelo conteúdo que você trouxe. Acredito que aqui para o pessoal também que ficou aqui na live, acho que trouxe também, não sei se já conheciam ou se essa é uma informação nova, mas é algo que realmente traz uma revolução grande para a nossa vida. Então, eu senti muito de trazer aqui para o público, né? Não só para as minhas alunas, porque essa é uma informação que a gente tem que levar aí, ó, para todo o mundo. Concordo super, assino embaixo, e eu acho que a gente tem sim que honrar cada ciclo nosso, assim, cada coisinha que acontece e conhecer cada vez mais. E começar, né? Só começar. Começa hoje, começa amanhã, seja, mas começa, porque daqui 6 meses você vai ter um conhecimento que com certeza hoje você não tem. Daqui 2 anos e meio você vai ter um conhecimento que ultrapassa, sabe? E aí você vai se apropriando cada vez mais de você, dos seus ciclos, de tudo isso que você é, né? Eu Ah, sou bem. Quando quiser falar com gente, se quiser, pode me chamar que a gente conversa, porque eu gosto bem de falar sobre isso. Adoro.
Eu acho super Gi, importante. e muito obrigada Ai, mesmo. amiga. Eu que Agradeço o pessoal que agradeço. esteve por aqui. Nessa live ela vai ficar gravada. E olha, gratidão por você, por sua história, por todo o seu conhecimento, por toda essa partilha aqui com a gente. Muito Obrigada, obrigada. E a amiga. gente se vê, né, por aí. A gente se vê nas suas reuniões, nas lives que tem também. Exato. Quinta-feira tem lá no canal da Lígia. E tamo junto. É Obrigada, isso. obrigada, Obrigada, gente. gente. Obrigada, amiga. Beijo, Brilha, brilha. Brilha muito, porque você nasceu para isso. obrigada. Obrigada. Beijo, Beijo, tchau, gente. gente. Tchau.